Fala, meu povo! Kelly de Sociologia, tudo bem com vocês? Na semana passada, nós abordamos sobre a escravidão dentro das sociedades. E eu havia prometido que nós falaríamos hoje sobre a escravidão na atualidade, a escravidão moderna. E é sobre isso que nós vamos refletir. Nós vamos ver a definição, o histórico, sobre as características, as leis, o combate ao trabalho escravo moderno na atualidade e onde acontece. Acompanhe comigo, por favor. Olha o nosso tema: escravidão na atualidade. Mas vamos definir, primeiramente, o que é trabalho escravo. O trabalho escravo contemporâneo é o trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador, onde ele é obrigado a prestar um serviço sem receber pagamento ou receber um valor irrisório, insuficiente, para atender às suas necessidades, e as relações de trabalho costumam ser ilegais. Diante de todas essas condições, as pessoas não conseguem se desvincular do trabalho. A maioria é forçado, né? O trabalho é forçado para quitar as suas dívidas e muitas vezes é contraída até por um ancestral, já é uma dívida antiga. A escravidão moderna é a expressão aplicada às relações de trabalho e particularmente na história moderna ou contemporânea, segundo o qual as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra a sua vontade, sob ameaça de indigência, detenção, violência ou até mesmo a morte. Muitas dessas formas de trabalho podem ser acobertadas pela expressão trabalhos forçados, embora quase sempre impliquem em uso da violência. As estimativas do número de escravos hoje variam cerca de 21 a 29 milhões, empregando-se nos diversos ramos da indústria, serviços e também da agricultura. Em geral, os escravos provêm de regiões muito pobres, com pouco acesso à educação, à saúde e ao crédito formal. São locais onde as leis de proteção são fracas ou inexistentes, ou sua aplicação é restrita, de forma que a ação dos aliciadores é muito mais fácil. São jovens, a maioria do sexo feminino. Muitos são forçados a se deslocar da sua região de origem em busca de uma oportunidade e são aliciados para esse tipo de trabalho. Existem mais de 300 tratados internacionais pelo fim do trabalho escravo e do comércio de pessoas, e mais de 12 convenções mundiais de combate à escravidão contemporânea. Mas o problema persiste diante da condição de miséria em que a grande parte da população mundial vive. Lembrando que todos esses dados que eu estou falando são dados atuais. Não estou mais falando da escravidão de antigas civilizações ou o sistema de escravidão que já existiu no Brasil. Estamos falando da escravidão moderna, que ainda acontece. Mas existem leis para isso. Existem duas convenções da OIT, convenções de trabalho. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Uma de 1930 e a outra de 1957, que visam regulamentar as condições de trabalho e erradicar o trabalho escravo. No Brasil, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro define as condições de trabalho análogo à escravidão e inclui o trabalho forçado e as condições degradantes de trabalho. E prevê punições para quem for condenado pela prática de escravidão e aliciamento de pessoas para trabalhos forçados. Vale ressaltar ainda que a ONU e a OIT reconhecem o conceito de trabalho escravo disposto no Código Penal Brasileiro. Existe um ciclo de trabalho escravo. Ele inclui a miséria em que muitas pessoas se encontram, o aliciamento dessas pessoas com promessa de mudança de vida, de ganhar muito dinheiro, e o trabalho que elimina as condições de desligamento entre o trabalhador e o patrão.
Esse ciclo somente pode ser encerrado com a denúncia e a fiscalização, coisa que muitas vezes não existe. Sendo assim, é extremamente importante a atuação de órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, a Polícia Civil, bem como também a atuação das ONGs contra o trabalho escravo e a favor dos direitos humanos. Também é uma importante atuação de organismos internacionais, como a ONU e a OIT, para erradicar essas práticas de escravização no mundo. O trabalho escravo, diferente de outras infrações mais simples contra leis trabalhistas, ele pode ser constatado com base na observância de certas características. Então, existem certas características comuns do trabalho escravo. São elas: trabalho forçado, jornada exaustiva de trabalho, servidão por dívida ou condições degradantes. Vamos ver uma por uma. O trabalho forçado é quando o trabalhador, não querendo ou não mais querendo continuar naquela atividade trabalhista em que se encontra, ele é forçado pelo patrão por meio da força física, para saldar uma dívida, por meio de chantagem ou qualquer outro fator, ele está sendo escravizado. A jornada exaustiva é se o trabalhador é submetido a longas horas de trabalho, longas jornadas de trabalho, na maioria das vezes não remuneradas, que não possibilita o descanso necessário para esse trabalhador entre uma jornada e outra, colocando assim em risco a sua saúde. E ele pode estar em condições de escravidão. Também há muitas vezes o desrespeito ao descanso semanal. A servidão por dívida é quando o trabalhador é forçado a continuar trabalhando para saldar uma dívida com o empregador e ele está em condição de escravidão. Essa dívida inclui, na maioria das vezes, a passagem, alojamento, alimentação e mesmo que precários, são cobrados um valor muito alto para que a pessoa continue mantida como escrava. E condições degradantes, quando o trabalhador é mantido em condições degradantes no seu ambiente de trabalho, o qual ele pode incluir violência física, psicológica, alojamentos precários, alimentação e água insuficiente ou insalubre, falta de assistência médica, ele está em condição de escravidão. Existem 3 pontos principais que podem colocar fim ao trabalho escravo. São eles a prevenção, a assistência à vítima ou repressões. Como prevenção, acontece por meio da educação, da promoção de informação, do associativismo, do cooperativismo para gerar renda dentro de comunidades mais carentes, da geração de renda no país e do acesso à terra nas zonas rurais. A assistência às vítimas inclui a necessidade de alojamento temporário, o pagamento de direitos, por meio de processo judicial ou por acordo trabalhista, a qualificação profissional para que aquela pessoa não volte para o mesmo estado em que ela estava no início, ou a repressão. Ainda são, em muitos casos, brandas para quem foi flagrado mantendo trabalhadores em condição de escravidão, no Brasil principalmente. Assim, é indispensável que tenha punição para quem pratica esse tipo de trabalho, a fim de coibir a violação dos direitos humanos. A repressão acontece por meio de compensação financeira das vítimas, indenização e pagamentos de direitos e da punição dos criminosos, que pode incluir pena sob regime de reclusão de 2 a 8 anos de prisão. E no Brasil? Existe o trabalho escravo atual, moderno no Brasil? Claro, né? No ano de 1995, o Brasil assumiu oficialmente a existência de trabalho escravo em seu território pela Organização Internacional do Trabalho. Desde então, há um compromisso governamental e estatal em erradicar essa prática. Mesmo assim acontece, por meio da atuação de órgãos públicos e de fiscalização e punição pertencentes aos 3 poderes e da atuação de ONGs, que ajudam muito nessa parte de denúncia e punição. O governo brasileiro vem mapeando e combatendo essa prática que atenta contra os direitos humanos da população brasileira. Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho
e da Comissão Pastoral da Terra, divulgado pela ONG Escravo Nem Pensar, mais de 52 mil trabalhadores foram resgatados da escravidão entre 1995 e 2016. Eu não estou falando do século XVIII, eu estou falando de 2016, há poucos anos atrás. Desses 52 mil trabalhadores, 92% eram homens, 22% trabalhavam em lavouras de cana-de-açúcar, 31% trabalhavam em atividade da pecuária, 18% em lavouras diversas e 7% em cultivo de carvão vegetal, 5% no desmatamento florestal, 3% no reflorestamento, 2% no extrativismo vegetal, 1% na mineração. Sendo que nas zonas urbanas, 5% na construção civil e 1% na confecção têxtil. Ainda existem 4 pontos percentuais referentes a atividades que não foram relatadas. Dessas pessoas, 32% eram analfabetas e 39% não concluíram, no máximo, a primeira fase do ensino fundamental, que é o Fundamental 1. Então, olha o problema da educação no Brasil aqui nesse contexto. O Maranhão lidera o ranking de origem desses trabalhadores escravizados, seguido pela Bahia, Pará, Minas Gerais e Piauí. Isso dentro do Brasil. Muitos trabalhadores ainda se encontram em situação de escravidão no Brasil. No trabalho doméstico, na atividade da agropecuária, na mineração, na construção civil, na confecção têxtil. Ainda existem pessoas que sofrem com atentados contra os seus direitos, contra o que está escrito na Constituição Federal do país. É de extrema importância a atuação das ONGs, como eu falei, e dos órgãos públicos que trabalham pela erradicação do trabalho escravo, seja mantida ou financiada. Mas onde acontece esse tipo de trabalho escravo moderno? Na zona rural e na zona urbana, não só na rural, tá? Não pense que só acontece na agricultura. O trabalho escravo rural, a maior parte do trabalho escravo no território brasileiro e em países com a maioria do PIB representado por atividades rurais, vem no campo. Os trabalhadores integram o corpo de empresas ou são mantidos por grandes fazendeiros, latifundiários ou exploradores, principalmente, na agricultura, na pecuária e na mineração. Vale também lembrar que o caso da agricultura mantém o trabalho escravo são as grandes empresas agrícolas vinculadas ao agronegócio. O estímulo à agricultura familiar pode ser uma alternativa para a diminuição do trabalho escravo rural. Já o trabalho escravo urbano, muitos escravos contemporâneos, principalmente em países desenvolvidos, mas industrializados, estão situados em zonas urbanas. Alguns países como China, Índia, Bangladesh, Tailândia. O trabalho escravo nesses locais está relacionado principalmente com a indústria têxtil, com as grandes confecções e com a construção civil. O que é o tráfico de pessoas? O tráfico de pessoas é uma expressão que define o recrutamento, guarida, compra e transporte de pessoas através do uso da força, da fraude ou da coação, o objetivo de sujeitá-las a atos não voluntários que elas não querem, como relacionados à exploração sexual comercial, que inclui a prostituição, ou o trabalho forçado. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que pelo menos 12 milhões e 300 mil pessoas sejam vítimas de trabalhos forçados em todo o mundo. Dentre dessas, 9,8 milhões são exploradas por agentes privados e mais de 2 milhões são vítimas do tráfico de pessoas. Outros 2 milhões e meio são forçadas ao trabalho por grupos militares rebeldes ou por governos de diferentes países. Segundo o Programa de Ação Especial do Combate ao Trabalho, os lucros gerados por esse tipo de escravidão moderna são estimados em 44 bilhões de dólares por ano. Cerca de 70% desse valor, isso é, mais de 30 bilhões, são provenientes da exploração de vítimas do tráfico de pessoas. Pelo menos metade desse valor, mais de 15 bilhões, é gerada nos países desenvolvidos.
onde inclui o Brasil. A escravidão nos dias de hoje inclui o trabalho forçado por dívida, condições degradantes para se trabalhar, altas jornadas de trabalho, agressões físicas e psicológicas, cerceamento da sua liberdade e outras violações dos direitos humanos que configuram o trabalho escravo e que ainda persiste mesmo na atualidade, mesmo no século XXI, nos tempos em que vivemos. Como atividade para vocês, eu deixo um vídeo que fala sobre o ciclo do trabalho escravo contemporâneo, explicando um pouco mais sobre isso. Essa foi a nossa reflexão sobre a escravidão na atualidade. Nos vemos na próxima aula. Até lá, um beijo. Tchau.